Maravilha, cara, maravilha. Bom dia, crianças. Para mim é uma alegria falar com vocês hoje de manhã, com gente internacional aqui, com gente daqui, gente de todo lugar. E eu sou muito grato a Deus porque ele nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito da vida de alguns missionários que, assim como o tema da nossa OCP nesse ano, foram sobreviventes também. Sobreviventes porque enfrentaram grandes perigos, enfrentaram o que nós chamamos de adversidades, né? Dificuldades nessa vida e fizeram tudo isso por amor a Deus e por amor a outras pessoas também. E a pessoa sobre a qual nós vamos falar hoje é o David Livingstone. O nome é um pouquinho diferente, porque ele não é brasileiro. Ele nasceu, na verdade, na Escócia, mas ele é muito reconhecido na Europa toda e para as nossas vidas, para os cristãos, ele foi uma pessoa muito importante, um exemplo de alguém que trabalhou para abençoar outras pessoas. Então, esse David Livingstone, ele nasceu há muito mais de 150 anos. Ele nasceu em 1813. O Brasil ainda era um lugar muito novo, tinha 300 anos apenas, e que os portugueses tinham chegado aqui, que a gente considera o descobrimento do Brasil. E ele nasceu nessa época, e ele teve uma infância com muita dificuldade, não digo pobreza, embora os livros falem que ele era pobre, mas a vida dele com sua família era uma vida de muitas restrições, eles não tinham dinheiro sobrando para fazer muitas coisas. E uma das coisas das quais ele lembra, o David lembra, e ele escreveu depois nos seus diários, ele lembra de como sua mãe economizava nas coisas em casa. Mas eu quero falar um pouquinho antes sobre essa fase da vida dele quando ele era criança ainda, para depois nós partirmos para o trabalho dele de missionário. Quando o David Livingstone, eu vou chamar ele só de David, para não falar Davi. O David, ele era muito pequeno, com 9 anos, ele ganhou um concurso em que era necessário decorar o Salmo 119. Ele decorou com 9 anos o Salmo 119 inteirinho e como prêmio que ele ganhou um Novo Testamento, só um Novo Testamento. E ele ficou muito feliz de ter ganhado esse concurso, com 9 anos apenas. E com 10 anos, tem alguém que tem 10 anos aí já? A Falta Rafa dois tem. anos. 2 anos para eu fazer 10 anos. Olha aí, ó. Também Vocês estão sei. quase na idade que ele tinha, outros têm um pouco mais. A Isabel está comigo aqui, ela tem já mais do que isso. Com 10 anos, os pais do David colocaram ele para trabalhar numa fábrica. Imagina só, ele foi trabalhar, tinha patrão, tinha uma máquina que ele usava, era uma fábrica de fazer tecido, que tinha aquelas lãs enroladas lá em rolos bem grandões e trançava e fazia tecido, como esse daqui. Ele tinha uma máquina onde ele trabalhava com 10 anos apenas. E ele tinha os seus amigos, seus companheiros de trabalho, e era assim, ó, ele entrava para trabalhar às 8 horas da manhã e tinha horário de almoço, tinha os seus intervalos, mas ele só saía do trabalho 8 horas da noite. Com 10 anos de idade, ele trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite. E depois que ele saía do trabalho, às 8 horas da noite, estava escuro já, ele ainda ia para a escola, ele estava na escola noturna. Ele, das 8 da manhã às 8 da noite, ele trabalhava, depois ele ia para a escola, e depois que ele saía da escola, ele ia para casa e ficava estudando até tarde da noite. A mãe dele, a história conta, que a mãe dele tinha que falar para ele, desliga a luz e vai dormir, porque ele queria ficar estudando. Uma das primeiras coisas que ele comprou com o salário dele, lá da fábrica, foi uma gramática, um livro que ensinava a escrever, ensinava as regras da língua dele. E ele fazia assim, ele estava trabalhando na máquina, ele deixava o livro aberto do lado, e enquanto ele trabalhava, quando ele precisava parar um pouquinho, ele lia um pouquinho o livro para estudar. E ele ficou fazendo isso aí durante muito tempo. Mas aí,
nos finais de semana, quando ele estava muito cansado, e ele sempre ficava, imagina trabalhar tanto assim. E era um serviço braçal, ele ficava ali trabalhando, mexendo com o físico. Ele saía nos finais de semana para passear nos campos. E por que que ele ia passear nos campos? Porque ele queria duas coisas. A primeira era descansar, e ele achava que passear nos campos era um lazer e um descanso. A outra coisa que ele queria, olha que interessante, ele queria ver na natureza se aquilo que os livros diziam estava certo. Ele estudava nos seus livros de ciências e depois ele ia para os campos e ficava observando a natureza, as flores, os rios, para ver se era do jeito que estava escrito no livro dele. Mas aos 16 anos, um pouquinho mais velho já, aos 16 anos, ele ouviu na igreja um missionário falando a respeito da China. Ele foi na igreja e ouviu um missionário falando a respeito do trabalho de evangelismo na China. E ele sentiu no coração dele que ele precisava ir para a China para falar de Deus para os chineses. Mas acontece que o tempo foi passando, um pouquinho foi passando, e um dia ele chegou na igreja e ouviu um senhor de cabelinho branco, de voz bem mansa, de olhar calmo, e esse homem chamava-se Roberto, como que era lá? Mofa, Roberto Mofa. Ele ouviu esse homem falando do trabalho que ele estava fazendo na África. E quando ele ouviu sobre o trabalho na África, ele se sentiu muito tocado, mas ele tinha no coração dele que ele queria ir para a China. Mas aí aconteceu uma guerra na China naquela época e não estavam deixando mais as pessoas irem para lá. Aí, conversando com esse missionário que veio na igreja e falou da África, o missionário falou que quando um dia ele estava na África, ele subiu no alto de um morro, ele olhou bem longe assim e ele viu um monte, dezenas de pontos de luz. Eram fogueiras, porque ele olhou lá do alto e percebeu que lá longe existiam outros povos que não tinham sido alcançados por missionários. Ele falou assim: é necessário que mais pessoas vão para a África para pregar para esses missionários. E foi isso que o David fez. E no dia 17 de novembro de 1840, 17 de novembro de 1840, o David acordou e leu um salmo que eu quero ler com vocês agora, que é o Salmo 121. Eu vou fazer a leitura aqui e eu peço que vocês me acompanhem, tá bom? Olha o que diz o Salmo 121. Esse era o dia que o David, o Salmo 121, nós vamos ler ele só os 8 versículos que tem. Nesse dia, o David ele ia sair em viagem para a África. E ele acordou naquele dia de manhã, ele leu o Salmo 121 e o Salmo 135 com a sua mãe, os seus irmãos e o seu pai. E o Salmo 121 que ele leu diz o seguinte: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta, né? Elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? A pergunta que ele faz. E a resposta é: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele, escuta só isso, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Após fazer a leitura desse salmo, o David Livingstone se despediu da sua mãe, se despediu dos seus irmãos e foi junto com o pai, ele foi até o porto onde ele ia pegar um navio para fazer essa viagem longa, saindo lá da Europa e indo para a África. No porto,
ele se despediu do seu pai, e essa foi a última vez que ele viu o pai dele. Porque muito tempo depois, quando ele voltou para a Inglaterra, o pai dele já tinha morrido. Então, essa foi a última vez. O pai se despediu dele no porto e ele saiu. E foram 3 meses de viagem pelo mar para chegar na África. Ele saiu de lá da Europa, passou, os livros dizem que ele parou no Brasil e depois ele foi. Ele fez o caminho. Para quem conhece o mapa da Europa, a África, a Europa fica no alto, a África um pouco mais embaixo e do lado de cá fica a América. Eles saíram de lá, vieram para cá e fizeram a viagem para a África de novo, que era mais fácil para eles fazerem assim. E depois que ele chegou lá na África, ele levou 2 meses para chegar no lugar onde era o centro, a casa ali do Robert, eu sempre esqueço do segundo nome dele, do Robert Moffat. Era onde era a casa dele, onde eles combinaram de se encontrar depois. 2 meses viajando de carro de boi pelas estradas, nos solavancos e tudo mais. Mas ele chegou lá. Quando estava lá na África, ele gostava de ficar não junto com as pessoas que vieram da Europa, ele gostava de ficar junto com os nativos, com as pessoas que viviam lá, porque ele entendeu que ele precisava conhecer a cultura deles, a língua deles, para poder falar de Jesus para eles. Então, ele sentava de noite, ele sentava em volta da fogueira junto com os nativos contavam as histórias dos povos, as lendas do seu povo, e o David contava as histórias da Bíblia, as narrativas da Bíblia, as coisas que aconteceram, e ele contava, e ele aproveitava esse momento para aprender a língua deles e também para falar de Jesus para estas pessoas. E depois de ficar um tempo ali na carta do Robert, na casa do Robert, ele saiu porque ele sabia, ou ele queria ficar mais longe, um pouco mais longe do lugar onde o último missionário conseguiu chegar. Então, é assim, se o missionário foi até São José dos Campos, ele queria ficar um pouco mais longe, lá em Jacareí. Se o missionário chegou em Jacareí, ele queria ir mais longe ainda, porque ele tinha no coração dele que ele ia levar o evangelho para as pessoas que ficavam na África, que moravam na África. E o lugar onde ele escolheu, e esse lugar aí aconteceu algo muito, muito grave com ele. O lugar que ele escolheu para ficar era um lugar que ele chamava de auditório. Era uma planície e em volta desse lugar havia uma cadeia de montanhas, várias montanhas. Então parecia aqueles anfiteatros que a gente vê em alguns lugares, que o artista fica lá no fundo e a plateia fica na arquibancada. Só que ali naquele lugar, a arquibancada eram as montanhas, e ele ficava ali. E foi nesse lugar que o David Livingstone foi atacado por um leão. Um leão atacou o David. E ele conta no livro dele que ele estava andando ali por aquele lugar e o leão atacou e mordeu no ombro dele. E o leão atacou no ombro dele. Vocês já viram um gato brincando com novelo de lã, com brinquedinho, com bolinha de papel, que o gato fica jogando para lá, para cá? Ou, para quem já viu, um gato pegando um rato, ele pega e fica balançando, né? Ele falou que o leão fez exatamente assim com ele. Diga, Blanca. Ah, você já viu, você está dizendo, né? Você já viu. Uma vez meu gato pegou um novelo de lã na minha tia, quando ela veio aqui, jogou no chão, demorou 1 hora. 1 hora inteira, porque era um novelo de lã. Um novelo de lã daqueles que embolam. Demorou um tempão. Então, normalmente um felino, um gato, uma onça, seja lá o que for, ele quando cata a presa dele, ele cata e balança. Por quê? Porque ele quer, vocês sabem, né? Ele quer matar para poder comer. E aí ele diz que o leão mordeu no ombro dele e balançou ele para lá, para cá. E ele fala assim, na hora que ele me balançou, eu fiquei meio tonto, quase que eu desmaiei e eu já não estava nem sentindo mais a mordida, de tanto que ele me balançou. Só que aí o leão, e eu acredito que foi Deus que deu esse livramento para ele, o leão soltou
e foi atacar uma outra pessoa que estava perto. Porque o David, quando andava lá pelas planícies, quando ele ia buscar outros povos, encontrar outros povos, ele andava acompanhado com pessoas que moravam na África. E eles iam armados, com lanças, naquele caso. E o leão soltou dele e foi para atacar o homem que estava com uma lança. Se matou o homem ou se o homem matou o leão, a história não conta. Mas o que a história conta é que o David fez um machucado tão grande no ombro dele, que ele nunca mais conseguiu erguer a mão na cabeça sem que o braço dele doesse, e ele nunca mais conseguiu segurar uma espingarda na mão, porque o movimento que ele fazia no braço não deixava. O ombro dele ficou muito machucado mesmo. E aí, para se recuperar, ele ficou um tempo em casa. O coração dele ardia de vontade de sair para pregar o evangelho e encontrar outros povos. Mas ele ficou um tempo em casa, e nesse tempo que ele ficou em casa, sabe o que aconteceu? Ele foi visitar, ele já não morava lá no lugar onde o Robert morava, o outro missionário que ele ouviu falar da África. Ele foi visitar esse missionário e conheceu uma mocinha, que era filha do missionário. E aqui, o que aconteceu? Ele gostou da mocinha, a mocinha gostou dele, e eles casaram e tiveram 6 filhos. Lembra aquele lugar que eu falei, que parecia um anfiteatro que tinha as montanhas em volta? Lá nesse lugar, o David ele tinha montado uma escola dominical. Era uma escola bíblica que acontecia uma vez só na semana. Quando ele casou com a filha do Robert Moffat, essa moça passou a dar aulas na escola. E aí, não era mais uma escola um dia na semana. Todos os dias tinha aula, e aí ela ensinava as letras e falava da palavra de Deus também. E esse era o campo de evangelismo dele durante um tempo. Mas esses lugares onde o David morava eram lugares muito difíceis de viver. Vocês já viram filmes e documentários a respeito da África, né? A África é um lugar, assim, os lugares que tem selva, é uma selva que não é igual à selva amazônica. É uma selva um pouco mais árida, tem menos árvores, tem espaços, grandes planícies de deserto também. E lá na Inglaterra, de onde o David saiu, as pessoas acreditavam, olha só, elas acreditavam que elas chegavam na praia, ali no porto, elas andavam durante um espaço e tinha um deserto. Elas achavam que do deserto para lá não tinha mais nada, que a África era só esse pedacinho onde elas andavam ali. Tinha os desertos e as montanhas, elas achavam que não tinha nada para lá. E aí o David, ele queria mostrar para as pessoas que a África não era só aquele pedacinho, que tinha muito mais coisa para lá do deserto. E aí o que ele fazia? Ele saía junto com a sua família, junto com os companheiros ali que eram das tribos, né? Que os livros chamam de índios, mas eram nativos da África também. Eles saíam porque eles queriam ir cada vez mais longe, porque eles sabiam que existiam pessoas que moravam lá para longe na África. E foi nessas viagens lá para o fundo da África que ele passou muita necessidade. Ele passou muitas aflições. Uma vez, conta a história que uma vez eles estavam indo lá para o interior da África e um dos companheiros de viagem deixou cair o cantil, a garrafa de água que eles levavam. E estava o David, a família dele, estavam os companheiros de viagem, indo cada vez mais para o fundo da África, porque ele acreditava que eles iam encontrar água lá no fundo. Havia lendas que existiam cachoeiras, lagos, rios, e ele queria encontrar esses lugares, porque ele sabia, se ele encontrasse, outros missionários teriam coragem de ir também para lá. Então ele estava lá e esse companheiro de viagem deixou cair a garrafa d'água e perdeu muito da água que eles tinham para a viagem. E aí foi um dia de muita aflição no coração de todos os adultos, porque havia crianças junto. E durante a noite eles tinham só um pouquinho de água que eles deixavam para as crianças. E quando eles acordaram, eles estavam com o coração muito pesado, porque eles achavam que eles iam ver as crianças morrendo de sede. E isso apavorava o coração deles. Mas um dos companheiros de viagem saiu e ele encontrou água.
E o David conta no seu diário que esse homem voltou com tanta água, carregando nos cantis, nas garrafas, que eles nunca tinham visto tanta água junta ao mesmo tempo ali, naquele tempo que eles estavam na África. Imagina só, a gente vai ali na torneira, abre, pega a garrafa, toma água, e eles tinham tanta necessidade de água e de comida ali, que eles ficaram espantados. Mas certamente era Deus que estava protegendo eles ali naquele momento. E o David continuou com o seu trabalho de ir cada vez mais para o fundo da África, cada vez mais. Mas, para quem já viu, vocês já ouviram histórias de missionários que vão para lugares assim, né? Eles ficam doentes, eles pegam malária, dengue, pegam um monte de doenças que existem nesses lugares. São picados por cobras, são atacados por bichos. Todas essas coisas colocam a vida em risco. Mas o David tinha certeza que Deus estava cuidando dele. Uma vez, o David ele já tinha ido até um determinado ponto da África, e aí ele resolveu voltar. Ele voltou para o centro, a cidade onde eles viviam ali, e ele foi com a sua família lá para a Inglaterra de novo. Ele voltou e foi para a Inglaterra. E ele, quando estava na Inglaterra, conta a história que ele já estava tão famoso lá no país, por causa das notícias que ele enviava, tão famoso ele estava lá, que ele não conseguia andar na rua. As pessoas queriam apertar a mão dele, porque diziam que ele era muito corajoso, e ele estava indo para a África e descobrindo coisas, escrevendo mapas, contando a história do povo, e as pessoas estavam muito impressionadas pelo trabalho de missionário que ele fazia e também pelas histórias que ele trazia. E aí ele conta que uma vez ele queria ir na igreja, mas ele não podia ir na igreja. Por quê? Porque todo mundo queria ficar abraçando ele, dando a mão para ele, e não deixavam ele ver o culto. Aí o pai dele falou assim, ó, vamos na igreja e você se esconde embaixo da escada e assiste o culto dali. E ele foi e ficou embaixo da escada, mas alguém viu ele e todo mundo parou o culto para poder cumprimentá-lo e abraçá-lo ali. E ele ficava incomodado com isso. Sabe por quê? Porque ele dizia assim, as pessoas dizem que eu sou corajoso, que ir para a África é um sinal de grande coragem para mim. Mas a verdade é que isso não é nada comparado com aquilo que Jesus fez, de sair lá do céu, onde ele estava com Deus, de vir à terra, sofrer em nosso lugar, morrer na cruz, ressuscitar e ir para o céu para nos dar a salvação. Ele falava assim, se Jesus veio do céu e enfrentou todo esse sofrimento por mim, tudo isso que eu estou fazendo não é nem isso aqui, ó, perto do que ele fez. E é minha obrigação falar de Jesus para essas outras pessoas também. Na época que o David estava na África, vocês se lembram, já estudaram na escola que aqui no Brasil e em outros países existiam escravos? Já ouviram falar disso? Na época que o David estava lá na África, os holandeses e outros povos lá da Europa, eles iam até a África para capturar os negros, os escravos, e transformá-los em escravos. E o David falou assim, que o trabalho que ele fazia, ele queria encontrar esses povos e falar de Jesus, e ele queria conscientizar os povos da Europa de que existia um povo ali, e que eles precisavam de Jesus, e eles não podiam ser levados como escravos. E muitas vezes, essas pessoas que caçavam os escravos tentaram matar o David. Muitas vezes. Chegaram ao ponto de conseguir, não sei como, pela política, eles reclamaram com os governantes que o David estava atrapalhando o trabalho deles, e aí os governantes mandaram o David voltar para o país dele. E ele voltou para a Inglaterra de novo, de tanto que ele estava incomodando essas pessoas. E ele voltou para a África. E aí essas pessoas roubavam as coisas dele. Houve uma vez que o David estava passando muita necessidade. Ele não tinha nem comida, nem dinheiro para comprar comida, nem roupas. Ele não tinha notícias da sua casa, não tinha notícias de nada. Por quê? Porque esses inimigos essas pessoas que não gostavam dele, haviam roubado as correspondências,
as roupas, a casa dele, tudo que ele tinha, roubaram. E mesmo assim, o amor que ele tinha no coração por aquele povo fez com que ele continuasse vivendo ali na África. E ele continuou andando cada vez mais distante, e ele encontrou grandes lagos que ninguém sabia que existia, ele encontrou grandes rios que ninguém sabia que existia. E sabe qual era o desejo do coração dele? Ele falou assim: se eu encontrar água lá no meio da África, as pessoas vão lá na Europa, vão pensar assim: se tem água, tem gente morando lá. Então vamos enviar mais missionários para a África. Esse era o pensamento dele. Então, no coração dele, ele estava fazendo duas coisas. A primeira era encontrando lugares e tribos para poder pregar o evangelho, e a outra coisa que ele estava fazendo era desenhando os mapas onde tinha rio, onde ficavam as aldeias, e ele enviava isso para a Europa para as pessoas saberem que existia não só condições de viver lá no deserto, nos lugares onde ele passava, mas também saber que existiam pessoas vivendo ali. E o David, depois que ele foi para a Inglaterra, teve uma vez que ele foi para a Inglaterra, ele voltou com a sua esposa morreu de febre, assim como uma das filhas dele. E ele continuou fazendo essas viagens sozinho, junto com esses amigos que ele tinha. E numa dessas viagens, ele ficou numa casinha junto com outros 3 companheiros, amigos, que ajudavam ele nessas viagens. E numa noite, uma moça chamada Suzy entrou no quarto onde o David ficava. Ele já estava bem velho, ele já estava bem magro, diz que ele era só pele e osso só, de tanta necessidade pelas quais ele passava. E um dia ela entrou naquele quarto e encontrou ele ajoelhado ao lado da cama, mas ele já estava morto. Ele passou uma vida inteira pregando o evangelho e orando por aqueles povos da África, e ele foi encontrado ajoelhado do lado da cama fazendo oração, mas ele já estava morto. Ele já estava morto. Para quem pediu, ali o Felipe pediu para beber água. Pode ir lá, Felipe. Ele foi encontrado assim. E essa moça chamada Suzy, junto com esses outros amigos, ela fez uma coisa que é muito simbólica. É muito... Quando a gente conta assim, de tão longe no tempo, e sem conhecer o David, sem saber de tudo que aconteceu com ele lá, a gente olha e fala assim: nossa, olha, chega até a achar bonito, mas eu não sei se eu considero bonito para a época. O que ela fez? Ela tirou o coração dele, do David, depois de encontrar ele lá, e ela enterrou o coração dele embaixo de uma árvore na beira de um rio, lá na África. Por quê? Porque na cabeça dela e pelo que ela ouvia falar do David, o coração dele estava na África. Por muitas vezes, o David, as pessoas tentaram convencer o David a voltar para a Inglaterra porque ele já era uma pessoa famosa. E eles diziam assim: volta para a Inglaterra e vive lá uma vida na velhice tranquila. As pessoas gostam de você, você não vai passar necessidade, você é famoso. Mas ele tinha no coração dele que ele tinha que falar de Jesus para aquele povo africano. E aí, o coração dele foi enterrado na África e o corpo dele voltou lá para a Inglaterra. Eles levaram o corpo dele para a Inglaterra. E o corpo dele está enterrado num lugar muito famoso para nós cristãos, que é a Capela de Westminster. Normalmente fica lá na Inglaterra. Normalmente, quem é enterrado dentro desse lugar? Os reis, os príncipes, as pessoas famosas lá do país são enterradas lá. E o David foi enterrado naquele lugar. E uma pessoa uma vez foi visitar essa capela e ela perguntou assim: qual é o túmulo mais visitado aqui na capela, tirando dos reis? Quem é a pessoa que os visitantes mais querem visitar? E eles disseram assim: é o túmulo do David Livingstone. Pela importância que ele teve, não só para a África, como missionário, mas a importância que ele teve para o nosso país. Porque o David, pelo conhecimento que ele tinha,
não só da natureza e de tudo mais. Lembra que ele saía para comparar o que ele lia nos livros com a natureza? Ele já estava se preparando, ali naquele momento, ele estava se preparando para esse trabalho que ele ia fazer como missionário. E ele não sabia disso ainda. Ele era uma criança ainda, mas o coração dele já estava sendo preparado para um dia ir lá para a África para pregar o evangelho para aquelas pessoas. E tem uma frase do David, que está nos diários que ele escreveu, que ele voltou uma vez para a Inglaterra, saiu da África e voltou para a Inglaterra, para se recuperar, porque ele estava muito doente. E ele aproveitou para escrever muito. E os diários de viagem dele se tornaram livros muito famosos para a época. E ele escreveu o seguinte: não é apenas o ambiente, mas as escolhas feitas na mocidade que determinam o destino de alguém, não apenas aqui no mundo, mas para toda a eternidade. Foi tudo aquilo que o David viveu quando era criança e as escolhas que ele fez quando ele era criança, as histórias de missionários que ele ouviu quando criança, decorar a Bíblia quando ele era criança, os hinos que ele ouviu quando era criança, tudo isso foi importante para a vida dele lá no futuro. E no dia, escuta só isso, ó, no dia em que ele estava sendo velado, no dia que ele tinha morrido e o corpo dele chegou lá na Inglaterra, aí estava passando o carro com o corpo dele e as pessoas estavam na rua, porque ele era famoso. As pessoas estavam ali em volta, olhando o corpo passar. E alguém viu do outro lado da rua um senhor de idade chorando, chorando, chorando. Ah, já falo, Sarinha, quantos anos ele viveu? O homem estava chorando muito. E aí alguém foi lá e perguntou: por que você está chorando tanto assim? E ele falou o seguinte: eu nasci no mesmo lugar, na mesma vila que o David. Eu fui para a mesma escola que o David. Eu trabalhei na mesma tecelagem que o David. Eu ia na mesma igreja que o David. Tudo na infância dele foi igual. Mas o David escolheu ser missionário e falar de Jesus lá na África. Eu escolhi ficar aqui no meu país e viver a minha vida. E agora, na velhice, o David é uma pessoa muito importante, respeitada, e todo mundo gosta dele. Enquanto que eu, ninguém me conhece, ninguém sabe de mim, e eu não fiz nada na minha vida. Eu perdi a minha vida e vou ser enterrado como desconhecido. Ninguém vai nem chorar por mim. Ele estava arrependido, por quê? Porque ele havia feito as escolhas erradas na mocidade dele. E o David não. O David escolheu, movido pelo Espírito Santo, ele escolheu falar de Jesus. O David, ele viveu bastante. O tio Pablo aí, que é bom de matemática, pode fazer essa conta aí, ó. Ele viveu de 1813, que é quando ele nasceu, e ele morreu em 1863. Fazendo a conta aqui, quem é mais rápido de matemática aí, ó? 1813 a 1850 anos? 50 anos. 50 anos. Se você pensar nos dias de hoje, 50 anos, talvez o pai de alguns de vocês aí tem 50 anos. Eu estou quase chegando lá. 50 anos é uma idade que as pessoas estão vivendo bem ainda, ó. Jogam futebol, andam de bicicleta, fazem bem. Só que imagina só, o David, no espaço de um mês, não, acho que eram 6 meses, se não me engano, 30 vezes ele ficou doente de cama por febre, por causa das doenças que existiam ali no meio da selva africana. O David foi... Né? Tio, também, lá antes, tudo era, não tinha remédio que nem hoje, mais recursos para de saúde, porque antigamente, principalmente em 1800, né, em 1900 já tinha algumas coisas, né, já tinha recursos e a pessoa também vivia mais, mas em 1800 pouca gente vivia, e por causa dos recursos de saúde. É verdade. O que a gente chama de expectativa de vida, né? A expectativa de vida lá no passado, as pessoas morriam de qualquer gripezinha. A pessoa, às vezes, quebrava uma perna e nunca mais voltava a andar. Hoje tem bastante recurso, né? Hoje a pessoa passa aí por várias situações terríveis
e ainda assim consegue ter uma vida tranquila, tem os remédios, tem os médicos, tem tudo mais. E é bem verdade. Agora, imagina só o David, além de passar por todas essas aflições, o cara foi mordido por um leão, cara. Por um leão, o leão atacou ele. E uma vez, o David, e aí eu vou caminhando para o final dessa história, mas deixa eu contar isso para vocês, porque talvez vocês se lembrem de uma história da Bíblia também, comparando com a vida do David. Ele estava passando tanta necessidade quando roubaram a casa dele, roubaram as economias, o dinheiro que tinham mandado para ele, as roupas, as cartas, tudo isso haviam roubado. E uma vez ele estava na casa dele e ele falou, ele escreveu, né? E aí a gente sabe disso pela escrita. Ele falou assim, que a vida dele era semelhante à do bom samaritano. E ele não estava esperando que o levita, que o sacerdote fossem ajudá-lo. Ele estava esperando o bom samaritano. E realmente isso aconteceu. Ele estava há muito tempo já na África. Aí um jornalista foi visitá-lo. Sabe por quê? Porque o David era tão famoso na Europa, chegaram lá na Europa notícias que ele tinha morrido. E as pessoas queriam ter certeza que ele tinha morrido para fazer uma homenagem para ele. E eles enviaram esse jornalista, ele foi até a África para ter a certeza se o David estava ou não morto. E aí ele chegou lá e o David fala assim, ele foi o bom samaritano, porque ele levou não só dinheiro, como ele levou alimento, ele levou roupa, levou um monte de coisa para ajudar o David. E as pessoas, lembra que eu contei que o David morreu e o corpo dele foi para a Europa? Sabe como que as pessoas tiveram certeza que era o David mesmo? Aquela pessoa que estava chegando ali? O ombro dele, no osso do ombro dele, estava a marca do dente do leão ainda. Então, eles tinham certeza que era o David por causa das marcas no ombro que ele tinha. O David foi uma pessoa muito importante. Ele era um presbiteriano que foi fazer um trabalho missionário na África. E ele foi uma pessoa muito importante, por quê? Porque por meio do trabalho dele, não só os povos da África conheceram Jesus, como também, lá na Inglaterra, as pessoas aprenderam mais a respeito do continente africano. E por causa disso, ele foi uma pessoa muito honrada na Inglaterra e é considerado uma pessoa muito importante para a história da igreja. Sem contar que, eu tenho a certeza, ele fez o trabalho que Deus esperava que ele fizesse. Ele escolheu fazer o trabalho de evangelismo e cumprir aquilo que Jesus falou que nós deveríamos fazer, que era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Numa época em que o povo africano era caçado, ele foi lá para amar o povo africano. Numa época em que os africanos tinham medo do homem branco, porque eles acreditavam que o homem branco ia lá para capturá-los, ele ia lá para quê? Para levar amor. A vida do David deveria nos inspirar, não só a falar do evangelho, mas também a orar pelos missionários. Que o Senhor abençoe não só os nossos missionários, como também todos aqueles que sustentam esses missionários, como nós fazemos na nossa igreja, né? Eu queria orar com vocês, não só agradecendo pela vida deste homem, como de todos os outros que hoje trabalham com tantas dificuldades, né? Talvez menos que a do David, mas passam por dificuldades também os missionários no lugar onde eles estão. Em alguns países sendo perseguidos, em outros passando necessidade, mas Deus há de ampará-los por meio da nossa oração e do sustento que nós enviamos para eles. Vamos orar, então? Então, oremos. Bom Deus, muito obrigado, Deus, por esse tempo que nós passamos falando a respeito da vida do David Livingstone. Que a vida dele nos inspire a orar mais pelos missionários, a abençoar as pessoas à nossa volta, mas principalmente a falar de Jesus. Que as crianças que ouviram essa história hoje possam também ser tocadas em seu coração a amar a Jesus e a fazer boas escolhas em suas vidas, para que lá na velhice, quando elas se lembrarem daquilo que fizeram durante a vida, elas tenham a certeza de que elas cumpriram a tua palavra e aquilo que o Senhor esperava delas. Abençoa cada um que aqui está, abençoa os nossos missionários, cuida de todos nós, em nome de Jesus. Amém.